lembrando os irmãos que é uma responsabilidade muito grande pregar uma mensagem que alguém já havia pregado. Você no mínimo tem que ser fiel ao que ele falou. Então o que eu quero tentar fazer aqui é olhar para o que a Bíblia está dizendo nessa mensagem, ou nessa primeira das 3 mensagens que Josué prega ao povo, entendendo o que ele fez aqui, o que ele falou. Vamos orar antes da leitura da palavra, que é o versículo 14 do capítulo 23. Capítulo 23, verso 14 de Josué. Nós vamos orar antes e depois nós vamos fazer a leitura da palavra. Eu quero submeter ao Senhor minha vida e submeter ao Senhor essa reflexão. Nós não vamos nos alongar no culto de hoje, para que você possa voltar para sua casa e não pegar esse tumulto de fim de ano. Nosso Deus bendito, queremos agradecer, o teu servo já orou, mas quero também submeter a minha vida e tudo que está escrito ao Senhor, colocar minha total dependência nas tuas mãos, Senhor, sabendo que essa congregação não me pertence, essa congregação é tua, é o teu rebanho, é o teu povo, são ovelhas do teu pastoreio, e o que nós estamos fazendo aqui é tão somente ajudá-lo, cooperar para que o teu rebanho seja alimentado e fortalecido. Ajude-me, Senhor, a expor, a expressar tudo o que está na palavra do Senhor, sem que eu não venha diminuir e nem acrescentar nada além do que já foi dito, que já está escrito. Assim eu te peço em o nome de Jesus. Amém. Verso 14, 23, capítulo, diz o seguinte: eis que já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas, diz o texto, leia comigo, todas vos sobrevieram, nem uma delas, finalzinho de novo, de todas vós sobrevieram, nem uma delas falhou. Amém. Ocupe o seu lugar, por gentileza. Fiz esse intervalo em função daquilo que eu já havia falado, mas deixa-me rapidamente relembrar o que é que aconteceu aqui, o que eu falei algumas semanas atrás. Antes de falar das 3 mensagens de Josué, eu falei da preparação dele. Eu falei da preparação de Josué e da liderança que ele exerceu diante do povo, como um líder que fora colocado ali depois de Moisés. E esse homem era um homem extremamente preocupado, jovem e preocupado. E uma das 3 preocupações dele, a primeira preocupação que esse homem coloca os olhos diante do povo que estava sobre a sua responsabilidade, era a preocupação com o dia de amanhã, com o futuro. Josué tinha uma preocupação não só com as coisas que estavam acontecendo naquele momento, no presente, mas ele entende que a vida dele já estava se findando. O ministério dele estava dizendo adeus, estava dando-se um tchau, um até logo, para tudo aquilo que aquele homem fez e conquistou. Ele está fechando as cortinas da sua vida e abrindo uma nova cortina para um novo tempo, um novo momento na sua vida, agora promovido aos céus na presença de Deus. Então esse homem agora entende que ele precisa deixar algumas orientações para um povo que estava sobre a responsabilidade dele. Ele simplesmente não diz que termina a sua carreira e entrega aquele povo ao léu, a sua própria sorte. Ele é um homem preocupado com aquilo que poderia vir a acontecer com a nação que ele comandou durante um período grande, que ele comandou muito bem. Obrigado, porque Josué foi um conquistador. Tudo que aquele homem colocava a mão, a palavra que fora dita a ele, o lugar em que você colocar a planta do teu pé, será vosso termo. Fez e aconteceu, porque Deus era com ele. Então a preocupação de Josué não era tão somente com aquele povo que estava ali sendo dirigido por ele, coordenado por ele, e que ele viraria as costas para aquele povo e diz: agora eu vou partir, fui promovido, o céu está sendo franqueado a mim agora, para que eu possa desfrutar do deleite de Deus, separou para mim, que fui fiel com ele até agora. As 3 preocupações de Josué nos mostram um homem que tinha um coração na obra de Deus. A primeira preocupação dele não era com o presente, a primeira preocupação dele no capítulo 23 era com o futuro.
A preocupação dele não estava com aquele momento, mas também estava, e a gente vai falar disso numa outra oportunidade. Mas a primeira preocupação de Josué era com os perigos que o futuro estava reservando para aquela nação. E ele mostra como isso preocupava ele e as orientações que ele deu dentro desses 3 sermões que ele prega àquela nação. E eu queria falar rapidamente, encorajando você a olhar para esse texto com muito carinho, porque isso vai ser de extremo valor para a minha vida e também para a sua vida. A fim de manter aquele povo fiel e separado pelo Senhor e para o Senhor, Josué, ele apresenta alguns motivos para que aquele povo pudesse olhar para o futuro com muito cuidado. Ele pudesse olhar para o futuro com alguns critérios colocados no coração, para que o futuro não pudesse ser uma pedra de tropeço e pudesse os levar a esquecer de tudo quanto Deus já havia feito. Nós lemos no verso 14, ele diz: hoje eu digo, eu sigo o caminho de todos da terra, eu vou para junto do Pai, mas bem sabeis de todo o vosso coração como foi, ou vocês sabem de como foi que eu me conduzi diante de vocês. Parece Paulo despedindo-se dos presbíteros lá de Éfeso, no capítulo 21 ou 20 de Atos. Ele diz: as boas palavras que o Senhor falou, todas elas cumpriram, nenhuma delas falhou. Então ele entrega esse momento a Deus e ele apresenta alguns fortes motivos para que aquele povo não pudesse quebrar uma aliança que ele estava lutando para aquele povo manter diante do Senhor. E é sobre isso que eu queria mostrar nesse texto para você, dentro desse sermão que Josué prega. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Primeira preocupação deste homem, primeiro motivo que ele apresenta para que aquela nação não pudesse quebrar a aliança, não pudesse voltar as costas para Deus e não pudesse se aliançar com povos estrangeiros, povos que tinham outros deuses, era o versículo 4 e o versículo 1 e 4, que ele vai apresentar um Deus que havia feito grandes coisas por aquele povo. O primeiro motivo que Josué apresenta é a qualidade daquilo que Deus faz pelo seu povo. Se você parar agora para analisar a sua vida, veja que Deus, tudo o que Ele fez na sua vida, Ele não fez de qualquer maneira e não te deu qualquer coisa. Ele mostra para aquele povo que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Ele mostra para aquele povo que Deus não era digno de receber as costas daquele povo logo agora, depois de tudo quanto eles receberam da parte de Deus. Olha o verso 1: passado muito tempo depois de que o Senhor dera repouso a Israel, todos os seus inimigos em redor, sendo Josué já velho, entrado em dias, chamou Josué a todos de Israel e os seus anciãos, cabeças, juízes, oficiais, e disse: já sou velho e entrando em dias, e vós bem sabeis, vocês já têm visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas as nações por causa de vós. Leia o restante comigo. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vocês. A primeira coisa, o primeiro motivo que Josué apresenta é o que Deus havia feito pelo seu povo. O primeiro motivo que leva Josué a encorajar aquele povo como líder é lembrar a eles que tudo o que aconteceu veio de Deus, partiu de Deus, e toda a honra deve ser dada a Ele. Por isso Josué preocupa-se em levar aquele povo a entender: não volte as costas para Deus, não volte agora, porque esse é o momento onde Deus precisa ser mais glorificado e lembrado. Olha o texto, que interessante, versículo 3: vocês já têm visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vocês. Josué está olhando para aquele povo e mostrando para ele que todas as nações que Josué conquistou, Deus tinha falado: o lugar do Eveu, o lugar do Jebuseu, o lugar do Eteu, o lugar do Ferizeu, tudo será o vosso termo. Deus fora construindo o patrimônio de Israel, as terras de Israel, com a sua palavra. Josué capítulo 1, Deus já havia falado a Josué tudo o que faria e veio construindo esse milagre, essas conquistas, ano a ano, passo a passo, de fé em fé e de glória em glória. E Josué faz questão de lembrar esse povo que Deus, que havia feito uma promessa lá atrás, tinha cumprido em todas as nações. Vocês já viram o que o Senhor vosso Deus fez às nações por causa de vocês. O que eu quero encorajar os irmãos nessa noite? A lembrar aquilo que Deus já fez.
Nós temos uma tendência muito grande, nós vivemos na expectativa daquilo que desejamos que aconteça. Nós sempre vamos viver numa expectativa, e é saudável para a minha vida e para a sua vida andarmos na expectativa daquilo que podemos alcançar, daquilo que podemos almejar, daquilo que podemos receber. Contudo, não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que Deus já fez em nós, por nós e também através de nós. Nós não podemos fechar os olhos, por mais que a nossa expectativa seja, vai acontecer, eu espero que aconteça, eu quero que mude, eu quero que cresça. Nós não podemos fechar os nossos olhos para aquilo que Deus já fez. Nós não podemos esquecer de que tudo que já aconteceu, quer bom, quer ruim, Deus esteve presente, foi Ele quem fez, foi Ele quem permitiu, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor para sempre. Josué mostra para aquele povo, ele não quer que vocês se esqueçam de que tudo o que aconteceu desde lá até aqui, foi Deus quem fez e foi Deus quem pelejou por vocês. É natural, a tendência é natural, quando a nossa expectativa está muito às coisas da frente, muito naquilo que nós almejamos e desejamos muito, nós esquecemos um pouquinho daquilo que já aconteceu em nossa vida. Eu tenho um exercício pessoal na minha vida, de tentar sempre lembrar daquilo que Deus fez. Quando eu morava numa casa, minha filha no quarto dela tinha uma varanda, e quando eu estava com as minhas expectativas muito afloradas, e o meu coração estava palpitando demais por aquilo que eu desejava, Deus me conduzia para a varanda do quarto da minha filha, para eu, acredite, contar as telhas da área de serviço, que ficava embaixo da varanda da minha filha. Pastor, eu sentava numa mureta e ficava contando as telhas. Sabe por quê? Porque o início da minha vida com a minha esposa foi numa varanda da casa da minha sogra, dividindo um sofá de 2 lugares, para que eu não pudesse morrer de calor. Então Deus me fez lembrar da onde Ele me tirou, o que Ele fez por mim, para que as minhas expectativas, elas não chocassem com aquilo que Deus já tinha feito pela minha vida. Meu coração precisa estar sempre grato, mas com expectativas da frente, olhando para o meu futuro, olhando para frente, mas não esquecendo o que Deus já fez na minha vida. Olhe para mim, as tuas expectativas para 2016 podem ser grandes, mas não esqueça do que Deus já fez com você até o dia de hoje. 2015, pastor, não foi um ano tão bom, mas olha para mim, Deus fez grandes coisas esse ano. Pode parar para pensar, analisa a tua vida, olha com atenção o que Deus já fez por você. Primeira prova do que Deus é bom e maravilhoso: nós estamos na presença dEle com vida, porque os mortos não podem louvar o nome do Senhor. Josué, como líder, reuniu os seus líderes também, ele reuniu os seus oficiais, ele juntou todos eles e faz uma recapitulação da história, encorajando aqueles irmãos. Ele reúne todo mundo, não dizendo, olha, eu vou deixar tudo isso, eu vou embora, eu vou partir. Ele diz, ops, eu tenho certeza para onde eu vou partir, eu vou para a eternidade. Vocês já viram o que Deus já fez, não olhem para trás. Ele encoraja aquele povo a seguir para frente. E ele mostra 2 verdades nesse texto. No versículo 3, na parte A, ele diz, Deus jamais falhou com o seu povo. Diga para você mesmo, Deus jamais falhou comigo. Ah, você não falou, é porque de repente Deus tem uma conta para acertar contigo ainda, não tem? Então diga, Deus não falhou comigo. Deus não falhou contigo, Ele não te deve nada. Diga, Ele não me deve nada. Eu posso estar te devendo alguma coisa, mas Deus não nos deve absolutamente nada. Pastor, mas Ele me prometeu que iria fazer alguma coisa comigo nesse ano. Olha para mim, como dizia um certo pregador esses dias, Deus ainda não viu esse ano se fechar, esse ano ainda não acabou, Deus pode ainda cumprir esse ano na sua vida, aquilo que você deseja. Contudo, não se esqueça do que Ele já fez. Tenha um coração grato a Deus. Josué relembra aquele povo e diz, jamais falhou, vocês já têm visto tudo quanto fez o Senhor a estas nações por causa de vocês. Tudo que aconteceu foi por causa de vocês. Tudo que vocês conquistaram por causa do amor que Ele tem a vocês. E eles estavam lembrando, ou possivelmente lembrando, do que Deus já havia feito lá do Egito até o presente momento. A segunda verdade que ele apresenta e achando importante mostrar, é que Deus os ajudaria em a conquista final daquela terra. Aquele povo já tinha conquistado muitas coisas, mas havia muitas outras coisas a serem conquistadas. Diga comigo, eu tenho muitas coisas a serem conquistadas.
mas eu não posso me esquecer do que Deus já fez. Ele tinha muita coisa para conquistar ainda. Eles já tinham conquistado heveus, jebuseus, fariseus e tantos zeus aí, mas Deus tinha muito mais para aquele povo, que depois de Moisés, Deus iria continuar operando se aquele povo mantesse a sua lealdade, a sua fidelidade a Deus. Então Josué mostra duas verdades: Deus nunca falhou com vocês, e Deus se compromete ainda em ajudar a vocês na conquista final, até o dia final de tudo que Ele prometeu. Ele mostra, Ele traz essa realidade a esse povo. Irmãos, vivemos um tempo, eu disse isso na minha oração inicial, vivemos um tempo onde as pessoas estão celebrando mais suas necessidades do que o Deus que supre elas. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas choram, gemem, clamam, sobem monte, fazem campanhas, vão e voltam de igrejas, de templos, manifestando como se fosse a necessidade dela um culto. Elas celebram as suas necessidades, elas choram, elas lamentam, elas botam o joelho e a cara embaixo do banco, mas na hora da celebração a Deus e adoração, elas não se manifestam como devem se manifestar. Esse tempo é o tempo de uma celebração de necessidades, e Deus não pode ser dividido com as nossas necessidades. Ele é quem supre todas elas em glória por Jesus Cristo. Não se esqueça do que Deus já fez. Josué, como líder, está mostrando àquele povo: olha, por mais que as expectativas de vocês sejam para frente, não esqueça do que Deus já fez lá atrás. Não esqueça. Faça um exercício bom na sua vida de lembrar do que Deus já conquistou através de vocês. Geralmente, irmãos, pessoas que abandonam a Deus, e essa era a preocupação de Josué, daquele povo não abandonar a caminhada, não interromper a jornada em virtude da sua morte, da sua ausência. E geralmente, pessoas que abandonam a Deus são aquelas que não se lembram do que Deus já fez. Lembra de Demas? Aquele que abandonou o apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma. Ele disse: Demas, tendo abandonado o presente século, ele tendo amado o presente século, me abandonou. Pessoas que abandonam a Deus, pessoas que deixam a Deus, é porque nunca se lembram do que Deus já havia feito, já fez pela sua vida. Se nós tivermos um coração grato a Deus, e certo de que se nós estamos aqui é porque Ele nos trouxe até aqui, e que Ele vai nos conduzir e levarmos a bom termos, nós nunca iremos deixar e abandonar a presença dEle, mesmo que as nossas expectativas não sejam todas elas realizadas. Só um dado importante para você: Deus não tem compromisso em realizar os meus propósitos. Deus não tem compromisso em realizar os teus sonhos. Deus não tem que homologar a minha vontade. Deus não tem que carimbar e atestar o que eu quero. Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse: nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que eu prometi a Israel. Deus tem compromisso com a sua palavra, não tem compromisso com o que eu desejo. Ele até supre as minhas necessidades, Ele até realiza os meus sonhos, mas o primeiro propósito de Deus é realizar a sua vontade e cumprir a sua palavra em nós. Diga para o irmão que está ao seu lado: talvez Deus não realize o seu sonho, mas a vontade dEle vai se cumprir na sua vida. Glória a Deus, meu irmão. Você pode dar glória a Deus? Talvez Ele não realize o seu sonho, talvez Ele não faça a sua vontade, mas a dele, você pode ter certeza, não vai falhar. Não vai falhar. A mensagem de Josué era de encorajamento e de esperança. Irmãos, se olharmos para o que Deus já fez, através daqueles que creram antes de nós vamos ser encorajados. Vamos olhar para o que Deus fez com Abraão, vamos olhar o que Deus fez com Jacó, vamos olhar o que Deus fez com esses grandes homens da fé. Se olharmos para esses homens, o que Deus já fez através deles, seremos encorajados a crer também e enfrentar com coragem e confiança as nossas adversidades, sem abandonarmos o Senhor. Pessoas que abandonam o Senhor têm memória fraca, abandonam porque suas raízes não são profundas, vivem celebrando suas necessidades, não ao Deus que as supre, vivem celebrando sua dor e angústia, mas não entrega a Deus as suas angústias e diz: Senhor, contudo eu vou continuar te louvando, te louvarei independente das minhas situações adversas. Amém, meus irmãos? Não celebre sua necessidade, celebre a Deus que vai supri-las em Cristo Jesus. Pode crer nisso. Irmão, o segundo motivo que Josué apresenta
aquele povo, para motivá-los a não quebrarem uma aliança com Deus, é o que Deus já havia falado ao povo. Josué mostra o que Deus havia feito. Ele fez muitas coisas, ele mostra para aquele povo que tudo o que aconteceu, aconteceu porque Deus fez. Só que Josué vai além. Olha só, Deus não só fez, ele também falou ao povo, falou coisas muito sérias. Versículo 5, olha o que diz o texto: o Senhor vosso Deus as afastará de vós, e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a terra, a vossa terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. O que diz o verso 6? E esforçai-vos por muito em guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito na lei de Moisés. Irmão, Josué lembra ou relembra o que Deus havia falado com ele lá no início da sua caminhada. Josué capítulo 1, verso 3 ao 6, ele diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Essa foi a palavra que Deus dera para Josué lá no início. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, ele diz, dos heteus, dos fariseus. Leia lá comigo, porque eu parafraseei aqui e eu cortei alguns eus aqui. Então vá lá comigo. Versículo 4 do capítulo 1 diz assim: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Verso 7 diz: sê forte. Verso 6: sê forte e corajoso, porque tu farás o povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Segundo motivo que leva Josué a encorajar aquele povo a não quebrar a aliança. E um detalhe importante aqui, só para chamar a atenção dos irmãos: Josué tinha uma preocupação, que o povo era muito tendencioso em fazer alianças. Você lembra quando Moisés subiu ao monte para orar? Quando Josué passa um tempo em cima lá no monte falando com Deus, e o próprio Deus fala assim: Moisés, desce porque o teu povo está pecando. Desce porque o teu povo está lá adorando outros deuses. Nós temos uma tendência natural em colocar coisas para agregar a nossa fé. Olha para mim, a nossa fé não precisa ser agregada a mais nada. Nós não precisamos tocar, nós não precisamos ver, nós precisamos crer somente e depositar toda a nossa expectativa naquilo que Deus vai fazer. Então essas nações que estavam ao redor deles foram nações que foram destruídas, foram nações que foram dizimadas, foram tiradas da sua terra. Mas os povos ainda continuavam, e Deus estava alertando através de Josué aquele povo a não fazer aliança com aquelas pessoas. Mais uma vez eu quero chamar a atenção a você, pai e mãe: cuidado com as pessoas às quais seus filhos se relacionam. Cuidado, porque ele pode ser muito bom, mas se ele não tem Jesus, ele não é tão bom assim. Mas ele é tão bonzinho, pastor. A família dele, olha, a família dele é muito culta. Tem Jesus? Não. Cuidado, porque essa aliança pode comprometer a espiritualidade e a fé do seu filho e da sua filha. Precisamos nos preocupar com o relacionamento na qual os nossos filhos estão tendo, quer seja amoroso, namorando, noivando, porque isso é um problema que lá na frente vai mostrar de fato a sua gravidade e a sua grandeza diante das pessoas. Não adianta, ele pode ser muito bonitinho, ele pode ser muito bonzinho, pode ser muito trabalhador, ele pode até ser um menino muito estudioso e esforçado. Se ele não tem Jesus, é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Essas nações estavam ao redor, e Josué está simplesmente dizendo àquele povo: olha, cuidado, porque Deus já havia falado. Ele destruiu, ele conquistou, ele fez grandes coisas. E Josué agora prega veementemente no versículo 6. O que ele faz? Ele mostra que Deus está cumprindo a palavra e as promessas com a nação de Israel, e esperava que eles se esforçassem, versículo 6, para que eles pudessem guardar toda a lei. Olha que mensagem maravilhosa. Ele roga a Deus
que dê àquele povo a capacidade, a condição de guardar a palavra. Olha para mim, se Deus não nos ajudar com a sua graça a cumprirmos a palavra, nós não as cumpriremos, irmãos. Nós não as cumpriremos porque nós somos incapazes. Somos como aquele povo. O povo, Moisés estava lá em cima e o povo estava precisando de alguma coisa para agregar a sua fé. Precisamos disso aqui para dizer: Deus está aqui. Não, Deus não está aqui. Deus está aqui pela fé, e eu tenho certeza que aquilo ali vai acontecer, independente se eu estou vendo ou deixando de ver. Nós precisamos sim para agregar a nossa fé. Então nós precisamos da graça de Deus para que a palavra seja guardada dentro de nós, porque nós não somos capazes de guardá-la. Nós sempre nos esquecemos. Nós sempre vamos querer levantar bezerros de ouro para colocar no lugar da nossa fé e agregá-la à nossa fé. Segunda coisa, a segunda pregação veemente que ele faz está no versículo 7. Ele mostra a importância de guardar a palavra. Ele diz: para quê? Para que vocês, versículo 7, para que não vos mistureis com as nações que restam entre vós. Olha para mim, é só com a palavra de Deus. É só através da palavra de Deus e da graça de Deus que eu vou conseguir, e você, a não fazer aliança com as coisas desse mundo. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar da presença dele. Mas isso não serve só para meninos pequenos, não. Isso serve para mim e para você. Se guardarmos esta palavra no coração, nós não vamos fazer aliança com gente errada, e nem com povos estranhos. Josué está pregando uma mensagem veemente com preocupações com o futuro. Olhe para mim, cuidado com o futuro. Ele nos reserva grandes perigos. Nossas expectativas podem nos levar para um lugar muito obscuro e longe de Deus. Longe de Deus. Versículo 8, Josué mostra os resultados de um povo separado. Ele está falando no versículo 6, que esperassem, que eles se esforçassem. No versículo 7, que eles guardassem a lei. Mas nos versículos 8, 9 e 10, olha o que diz o texto como um resultado daquele povo que obedece, que não se mistura, que guarda a palavra. Verso 8, leia comigo: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor, leia comigo, pois o Senhor expulsou diante de vós fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Verso 10, leia comigo com voz pentecostal: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como vos já havia prometido. Ele prega veementemente dizendo: guardem a palavra, não se alianciem com povos estranhos. E o resultado dessa fidelidade e desse povo separado está no versículo 10: um só homem perseguirá a 1000, ou seja, o Senhor pelejará por vós. Nós não teremos preocupação, porque se nós temos aliança com Deus, Ele cuida da nossa vida. Diga comigo, levante a sua mão direita: Deus cuida de mim quando eu cuido da palavra dEle no meu coração. Cuide da palavra dEle no seu coração, guarde-a, para que o mundo aí fora, para que o futuro aí fora e as suas expectativas não tente roubar de você aquilo que Deus já lhe entregou. E por fim, verso 11 ao verso 16, nós não vamos ler. O outro motivo que leva Josué a forçar aquele povo a não se entregar, a não voltar às nações, a não se entregar à idolatria, é que Deus faria coisas horríveis com o seu povo. Pastor, você podia ter terminado essa reflexão de forma mais positiva. Se o texto me permitisse, eu até o faria, mas o texto não permite. O Salmo 88 é um salmo de lamento. Começa com lamento e termina com lamento. Então nem toda boa mensagem ela deve terminar com uma mensagem que vai tirar a gente do banco, saltar 3 metros de altura e dizer glória a Deus. Nem toda mensagem ela termina com uma alegria, mas com um pensamento. Ela termina sempre com uma reflexão profunda daquilo que Deus está falando, e é o que o texto e a pregação de Josué faz. Olha o que ele mostra: não só um Deus que fez, um Deus que falou, mas um Deus que faria alguma coisa por aqueles que não guardassem a sua lei. Ele prometeu
que os resultados da obediência seria um homem só, vai destruir 1000. As nações não serão nada diante de vocês, porque eu sou o que pelejo com vocês. Contudo, entretanto, todavia, se afastarem de mim, os resultados da desobediência também chegariam. Olha o versículo 11. Porquanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Por quê? Leia comigo essa mensagem. Se dele vos desviardes, e vos apegardes ao restante destas nações, a preocupação de Josué, ainda no vosso meio, com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite nas vossas ilhargas, e espinhos aos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Pastor, é muito sério. Não faça aliança, não se una a quem Deus não mandar você se unir. Não corra o risco de acontecer aquilo que Josué disse que aconteceria com aquela nação, com aquele povo, que se unisse a uma nação que não pertencesse a Deus. Ele diz: se vocês se unirem, eu não tirarei elas nunca mais da presença de vocês. Uma aliança feita era uma aliança inquebrável. Se eles obedecessem, um só homem expulsaria 1000, mas se eles desobedecessem, Deus não colocaria a mão para expulsar aquela nação que se aliançou com Israel. Ele disse: olha o que eu vou fazer, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não as expulsará, verso 13, da vossa presença, mas vos serão por laço e rede. Deus está falando, vocês estão presos. Esses dias eu vi uma rede estendida no mar, e eu imaginei o seguinte: os peixes vão e vêm, se eles baterem naquela rede, já era, eles estão mortos. Eles estão perdidos. O pescador só tem o trabalho agora de puxar, de tirar e entregar para colocar na panela, meu irmão, para virar uma bela de uma muqueca. Já era, perdeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se obedecermos, um só homem entre nós vencerá 1000, porque o Senhor peleja conosco e peleja por vós. Mas Josué está chamando a atenção para os resultados também da desobediência. Não só da obediência, mas da desobediência. Então a mensagem, o primeiro sermão de Josué não termina dizendo alguma coisa agradável àquela nação, e nem a nós, mas com um sinal de alerta: cuidado com o futuro, não façam alianças que Deus não está abençoando, porque pode ser para sempre. Alianças feitas são alianças para sempre, que podem destruir a nossa vida também para sempre. Josué mostra em sua mensagem que se eles desobedecessem a Deus, gradualmente as consequências chegariam. Olha o que aconteceria: Deus não expulsaria a nação da presença deles, as nações, e a ira do Senhor, versículo 16, a ira do Senhor acenderia sobre eles. Verso 16, leia comigo, por gentileza, mudando de posição. Queria convidar os irmãos da música, por favor. Verso 16 diz: quando violardes, leia comigo, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então, o que vai acontecer? A ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis. Aonde? Na boa terra que vos deu o Senhor. Irmãos amados, deixa eu finalizar. João 15 é o relato de um Cristo que estava nas últimas semanas da sua vida. Ele estava finalizando o seu ministério, e entre os capítulos 13 e o 17 é a última semana de vida de Jesus, onde ele reúne seus discípulos para falar coisas importantes para eles antes da sua crucificação e morte. E no capítulo 15, a partir do versículo 5, ele também reúne como Josué fez. Ele reúne aqueles homens, ele reúne os seus discípulos e começa a dar algumas orientações, e é o texto que a gente finaliza para a gente entregar essa reflexão. Capítulo 15 de João, 5 ao 7. Olha o que Jesus faz antes da sua partida, antes da sua morte.
preocupado também com o futuro dos seus discípulos, assim como Josué estava preocupado com o futuro daquela nação. Diz o texto: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, versículo 5 que eu estou lendo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versos 6 e 7, leia comigo: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Contudo, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que vocês quiserem e vos será feito. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para o futuro, não esquecendo que já fez o Senhor para vocês, por mim e pela igreja. Cuidado com as alianças, porque Deus já havia falado, e cuidado com os resultados, porque Deus cumpre também o que Ele prometeu aos que não obedecem. A segunda mensagem de Josué está entre os versículos do capítulo 24, 1 ao 13, e ele agora está preocupado com um povo que se esquece rapidamente das coisas do passado, e ele começa o capítulo 24, no versículo 2, dizendo assim: então disse todo o povo, a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor, habitaram além do Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência de Isaque. A Isaque, Jacó e Esaú. Esaú dei a possessão das montanhas. Então enviei Moisés, e aí por diante. E ele no final, ele diz: dei a vós a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificaram, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais, que vocês nem tiveram um trabalho de plantar. Sabe o que Josué agora prega? Olhando para trás. Ele não só tem preocupação com o futuro, mas ele faz com que aquele povo tenha a memória de um Deus de Abraão, de um Deus de Isaque e de um Deus de Jacó. E a terceira reflexão e a terceira mensagem de Josué é com o povo que precisava renovar a aliança com ele. E a partir do versículo 14, ele chama o povo a fazer uma aliança com ele novamente. Ele disse: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vou permanecer ao lado de Deus até o fim. Nosso desejo, irmãos, é que os irmãos possam ter um ano de 2016 mais firmado em Cristo. Nosso desejo é que a palavra de Deus seja de maior valor para nós do que as promessas do homem e o andamento que esse mundo está seguindo. Que a palavra de Deus seja o nosso norte, seja nossa bússola. Que a palavra de Deus seja aquela em que a gente vai olhar para ela e falar assim: tudo pode falhar, tudo pode mudar, mas sua palavra jamais falhará, jamais mudará. Nosso desejo é que 2016 seja um ano repleto de bênção para a sua vida. Mas saiba, se não aconteceu ainda, não esqueça do que já aconteceu. E se não aconteceu ainda, Deus está preparando o melhor para nós. Você crê nisso? Deus te abençoe abundantemente. Vamos orar. Bendito Deus, não nos importamos, Senhor, com as circunstâncias. Quando estamos perto de Ti, as circunstâncias são só detalhes que favorecem a nossa fé, que aumentam a nossa esperança em Ti. Mas, Senhor, eu te peço nesta noite, guarda-nos, porque o futuro reserva, Senhor, surpresas que para o Senhor não são surpresas, mas para nós sim. Guarda-nos como igreja, firma os nossos passos, firma os nossos pés. Não permita, Senhor, que nos aliancemos com nada a não ser com a palavra do Senhor em nosso coração. Abençoa-nos, fica conosco e nos ajude nessa jornada, nesse próximo ano, em nome de Jesus. Que o povo de Deus diga amém.